Deus em eterno seja glorificado e que o eterno Deus reine entre nós. Caríssimos irmãos, também irmãs, em nome do Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, nós estamos aqui novamente com muita alegria no nosso coração e por estar falando das coisas de Deus, embora passamos lutas e provas, mas isso tudo faz parte, irmão. Isso tudo contribui para o bem daquele que busca a Deus, irmão. Quero saudar a todos, dar um ósculo santo nos vossos corações, com muito amor, muito carinho, que é o que eu sinto por vocês, irmãos. Tenho passado muitas lutas, muitas provas, mas em todas elas tenho visto a mão de Deus estar junto comigo, irmãos. Também, irmãos, eu gostaria de relatar um assunto aqui que alguém às vezes se confunde um pouco dentro da linhagem daquilo que eu sinto. Não quer dizer que eu tenha razão, irmãos. Eu nunca, mesmo postando alguma coisa no vídeo, não quero deixar ninguém duvidoso, certo, irmãos? Mas eu sempre peço para que os irmãos examinem as Escrituras, façam como os bereanos, porque ninguém sabe tudo, irmãos. O único que sabe tudo é o Senhor Jesus Cristo, é Yeshua HaMashiach. O resto, irmão, nós conhecemos em parte. Está escrito, em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, mas quando vier aquilo que é perfeito, aquilo que é em parte será tirado, e nós veremos ele face a face, sem nenhum enigma. Então, enquanto vivemos aqui na terra, irmãos, apenas vamos tentando palmilhar os passos de Yeshua para poder receber naquele dia o galardão eterno lá no reino da glória do eterno Pai. Irmãos, eu gostaria de falar da salvação. Todos sabem que a salvação ela se manifestou na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach, e ali na cruz, irmãos, quando ele derramou o seu sangue, manifestou então a sua graça, quer dizer, o seu favor imerecido, porque a graça já existia, ela já existia antes, porque a palavra de Deus sempre foi misericordiosa, cheia de amor, porém a manifestação da graça para conosco foi naquele dia em que o Senhor Jesus derramou o seu sangue, em que Yeshua derramou o seu sangue na cruz. E ressuscitou também no terceiro dia. Esse é o cristianismo puro, o cristianismo verdadeiro. Então, por que nós somos salvos? Nós somos salvos pelo sacrifício e morte e ressurreição de Yeshua no duro madeiro da cruz, de Jesus Cristo no duro madeiro da cruz. Eu falo Yeshua porque eu leio muito a Bíblia judaica, irmãos, mas não tem problema. Então, irmãos, vejamos que essa morte e essa ressurreição gerou em nós, irmãos, uma esperança. Então nós somos salvos pela fé. Por que pela fé? Diz assim, porque pela graça, Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí fica uma abertura para quem não tem conhecimento espiritual, que acha que, então, se eu crer em Jesus Cristo, eu não preciso praticar boas obras. Você está enganado. Muitos, Deus se agradou deles por causa das suas boas obras. Não que eles foram salvos por ela, porque a salvação não está nas boas obras. Mas muito Deus se agradou. Vejamos Cornélio, em Atos dos Apóstolos, eu creio no capítulo 10, que ele dava esmolas e fazia o que era bom, fazia boas obras, e Deus, olhando para ele, via que ele fazia aquilo com sinceridade, não como um homem natural. E existem aqueles que ajudam instituições hoje, fazem obras assim para ajudar o necessitado, mas fazem aquilo até mesmo como um hobby ou até mesmo como um compromisso social. É diferente.
vai da forma que você pratica aquilo. Por isso que diz que a fé sem obras é morta. Aí alguém fala assim, ué, mas se nós somos salvos pela fé, então, e a fé sem obras é morta? O irmão me explica isso. Isso é simples. Se você for em João capítulo 6, em João capítulo 6, um momentinho, irmãos, por favor. Para não dizer o capítulo errado aqui, posso eu me equivocar. Então a gente tem que estar com a escritura na mão já para... Eu infelizmente às vezes me esqueço os versículos, irmãos, eu tenho que pegar a escritura, mas tenho bastante... Estou sendo bastante concreto naquilo que eu estou falando, bastante firmeza, não há dúvidas nisso, certo, irmãos? Em João, glória ao nome santo do Senhor. João, capítulo 6, versículo 29. Bom, podemos até ler do versículo 28. Dá para ler também do versículo 28, que diz assim: Então lhe disseram, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu-lhes e disse-lhe, esta é a obra de Deus, que creais naquele que ele enviou. Entendeu? Então, capítulo 6 de João, versículo, pode ler do 28 ao 29. Ele disse que a obra de Deus é crer naquele a quem Deus enviou. Então vamos ver. E diz que a fé sem obras é morta. Está escrito, irmãos. Agora, como você me explica, irmão Raul? Vou explicar para você. Você tem que ter fé naquele que Deus enviou, que é a obra de Deus. A obra de Deus é esta, que creais naquele que Deus enviou. Se você não tiver fé naquele que Deus enviou, a sua fé é morta. Quer dizer, você tem fé, mas tem fé em outra coisa. Você tem fé num outro Deus, ou tem fé em outra ideologia. Então não adianta, a tua fé é morta. Agora, se você tiver fé na obra de Deus, quer dizer, naquele que Deus enviou, lê lá em no capítulo 6 de João, versículo 28 e 29, você vai encontrar que a obra de Deus é esta, que você creia naquele que Deus enviou. Quem Deus enviou? Foi Jesus Cristo. Se a sua fé estiver em Jesus Cristo, ela não é morta. Agora, se a sua fé estiver num pedaço de madeira, numa pedra ou em outra coisa qualquer, ou numa pulseira ou em outra coisa qualquer, hoje em dia existem até pulseiras que as pessoas colocam fé naquilo. A sua fé é morta, porque ela não vai surtir efeito para a vida eterna. Certo, irmãos? Então, e as obras que nós praticamos? As obras que nós praticamos são efeitos, irmãos, benéficos, porque o cristão também, sem obras, ele não é cristão. Por exemplo, irmãos, quais são as características, quais são as boas obras que devem estar na vida cristã? Quer dizer, nós temos que ter boas obras. O cristão tem que manifestar boas obras. Não são elas que salvam. Mas o verdadeiro cristão, ele não negligencia a necessidade das boas obras. Não é as obras que salvam, então não vou fazer nada. Não preciso ajudar o meu irmão, não preciso dar pão para o meu irmão, não preciso suprir a necessidade do meu irmão. Então, como que fica aquela parte que o Senhor Jesus Cristo disse? Ele disse assim, Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estava nu e vestiste-me, enfermo e me visitaste. Para dar pão para aquele que tem fome não é uma boa obra?
vestir aquele que está nu não é uma boa obra? Se você negar as obras de cristão, como você pode ser um cristão? Você apenas falou que creu, você apenas disse que creu, mas os frutos não são os frutos de cristão. O verdadeiro cristão produz frutos de cristão. Lembra da parábola da semente? Lembra que a semente que caiu em boa terra produziu 100 por 1? Se você não leu, é bom procurar nas Escrituras. A palavra de Deus, irmãos, é muito clara. Ela diz assim, que nós não podemos jamais, irmãos, reter. O próprio Senhor Jesus falou isso. Reter o bem para aquele que nos procura. Se o teu inimigo pedir para tu caminhar 1 milha, caminha 2. Se ele te pedir a capa, dá também a túnica. Se você fazer bem somente àqueles que te fazem bem, que galardão tereis? Os pecadores também fazem a mesma coisa. Agora eu pergunto, tudo isso que o Senhor Jesus falou não são boas obras? Então as boas obras, elas não salvam, mas elas atraem o sentimento de Deus. Quando a pessoa faz, irmãos, aquilo com o coração sincero. Nós podemos ver isso em Cornélio, em Atos dos Apóstolos, eu não me lembro o capítulo, quando Pedro foi mandado na casa de Cornélio, e Cornélio teve uma visão com um lençol, onde ele viu, irmãos, ali os animais impuros, e ele disse, Senhor, eu não vou até lá, Senhor, porque eu não vou. O Senhor falou, mata e come para ele. Mostrou aquela visão. Vou ler aqui, irmãos. Atos dos Apóstolos. Irmãos, um sentimento que Deus me colocou agora para gravar. Não sei porquê. Talvez alguém esteja confuso. E pode até não entender as coisas. Nós temos que ter... Nós vivemos em um mundo, irmãos. Temos que entender que existe um mundo espiritual. Nós vivemos num mundo paralelo. Isso eu vou explicar depois, irmão. Olha aqui, ó, capítulo 10 de Atos, depois você vê lá. Você pode ver que Pedro viu claramente, versículo 2, e viu claramente numa visão, quase à hora 9 do dia, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, um anjo foi falar com Cornélio. E este, olhando para ele atemorizado, disse, o que é isto, Senhor? Ele disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens para Jope e manda chamar um certo Simão que tem por sobrenome Pedro. Então, as esmolas, os bens que aquele homem fazia, as obras que ele fazia, estavam sendo observadas por Deus, porque ele fazia com sinceridade. Não quer dizer que ele foi salvo por aquelas obras, mas ele teve a oportunidade de ouvir a respeito da salvação por causa daquilo que ele estava fazendo, irmãos. Então nós não podemos jamais descaracterizar aquilo que Deus faz com a pessoa. Às vezes a pessoa é muito bondosa, faz o bem, e às vezes Deus olha para aquilo e se agrada daquela pessoa e faz manifestar nela. Irmãos, faz alguém chegar até ela com conhecimento de Jesus Cristo, anunciando a ela a palavra de Cristo, a palavra da fé, e pela fé ela crê na obra de salvação que é Jesus Cristo e revalida tudo aquilo que ela fez, irmão. Por quê? Porque ela vai fazer agora, antes ela fazia com um sentimento de amor próprio, talvez, que ela tinha, ou melhor, próprio não, pelo sentimento de amor que ela sentia dentro do seu coração e fazia porque gostava de fazer. Agora não, ela faz não apenas porque ela gosta, ela faz para agradar a Deus. Então nós não podemos dizer que as obras, nós não precisamos de obras. Precisamos ter obras sim, porque se você é um cristão e você não faz o bem para ninguém, não ajuda ninguém, você vê o teu irmão com fome e fala Deus abençoe, Deus vai preparar, e você não estende a tua mão, isso não é obra de cristão. O verdadeiro cristão, ele tem que ser misericordioso primeiro, cheio de misericórdia. E essa palavra misericórdia, ela possui um significado muito amplo
e expresso. Não é só uma misericórdia entre aqueles que estão juntos, não é só para nós que somos companheiros, só para uma denominação, só para um grupo de pessoas. Essa misericórdia, essa compaixão, ela tem que ter piedade de todos, ela tem que ser piedosa para com os outros, para com o que está próximo, mesmo que ele não seja até conhecedor da verdade, mas você tem que mostrar através dos seus atos que você foi transformado. Não são as tuas obras que vão te dar a salvação. A salvação vem pela fé, mas você mostra através das obras a tua transformação. Se você vê uma pessoa com fome, você está com um monte de pão, e eu não vou dar pão para essa pessoa, ele que vai trabalhar, e você tem bastante, e você diz que é cristão, você não está praticando a obra de cristão. Então o que adiantou você crer? A sua fé, ela é morta, porque você não creu na obra de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele veio para praticar o amor, a misericórdia, a piedade. Então quem crê em Jesus Cristo, automaticamente, ele já vai caminhar conforme Cristo ensinou. E Cristo ensinou dar bons frutos. Não sei se os irmãos estão entendendo. Eu não estou dizendo que a salvação vem por obras, mas eu estou dizendo que muitas destas obras são importantes para que o próprio Deus, lá no céu, ele se sente atraído por aqueles que fazem as coisas com um coração sincero, não para se parecer, nem tampouco para querer ser alguma coisa, mas sim porque ele tem prazer de ajudar alguém. E esse Cornélio era assim. Por isso que Deus se agradou dele, que até mandou um anjo falar com ele. Alguém vai dizer, então ele foi salvo por causa das obras? Não, mas as obras atraíram o sentimento de Deus. Porque muitos são cristãos e não fazem bem para ninguém. Dizem que são cristãos, são falsos cristãos. Quando você precisa de alguma coisa, ele corta a rua, vai para o outro lado. Mas ele vai na igreja, vai no culto, escuta a palavra, ele ora, ele canta. Bom, eu já acredito em outra forma. Eu acredito que a igreja é uma reunião de pessoas e que o nosso culto racional com Deus nós podemos fazer aonde Deus prepara, irmãos. Se como Yeshua se reunia às vezes na praia, debaixo de uma árvore, numa montanha. Existe muito tipo de cristianismo hoje que nós temos que tomar cuidado com determinados obreiros que também querem usufruir do povo. Quando nós precisamos de alguma coisa, sim, nós falamos, nós pedimos cooperação, mas é para nós ajudarmos o nosso próximo, manifestarmos as boas obras, não que elas vão nos dar salvação, mas é compromisso nosso. É compromisso nosso, irmãos. Aí você diz, mas onde que está escrito que a fé sem obras é morta? Vai lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 26, você vai encontrar. Então, irmão, a salvação é pela fé. E as obras são características daquele que tem Jesus Cristo. As obras de Cristo têm que estar em... Quem tem Cristo manifesta as obras de Cristo. E muitos do que não têm Cristo estão manifestando obras de Cristo. Porque tudo o que será já foi para Deus. Por isso, irmãos, que nós não podemos olhar com essa ótica carnal. Porque você vê uma pessoa hoje e fala, aquele ali não é crente, aquele ali não é servo, aquele ali não vai ser salvo. O que adianta ele ficar fazendo isso? Isso aí não vai salvar ele. Você está vendo hoje. Deus está vendo daqui 10 anos. E daqui 10 anos, uma comparação, não estou dizendo que o mundo vai durar tudo isso. Estou comparando. Mas lá na frente você não vê. E Deus já sabe o que vai acontecer lá na frente. Às vezes lá na frente ele vai ser mais crente do que você. Porque Deus, para Deus tudo é passado. Ele já conhece tudo. Você pode ver na Bíblia, você encontra como Deus fala daqueles que estavam de vestes brancas, com palmas nas mãos. Deus mostrou tudo para João. Deus já sabe tudo, irmão. Ele conhece o começo, o meio e o fim. Então para ele já está tudo determinado. Basta agora nós, irmãos, cumprir a nossa missão. E ao invés de nós ficarmos preocupados, servimos a Deus pela fé, somos nós, irmãos, salvos pela fé,
mas façamos as boas obras, para que estas sejam características e frutos da nossa fé em Cristo Jesus. Quais são os frutos? Amar, ter gratidão, ter compreensão. Por isso que tem muitas pessoas que vão herdar a vida eterna, irmão. Pelas obras? Não, elas vão fazer o bem para o próximo e o Senhor vai se agradar delas e vai fazer elas conhecer a realidade, que é Cristo Jesus, que é o que está escrito aqui. E disse Jesus, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então esta pessoa que está fazendo essas coisas todas, se ela está fazendo com amor e dentro de uma sinceridade, Deus pode se agradar dela e fazer ela conhecer a verdadeira obra de Deus, que é Cristo Jesus, aquele a quem o Pai enviou, Yeshua HaMashiach, aquele a quem Deus enviou. E no final, crendo nele, ele dará a coroa da vida eterna. E você, que já é cristão, que aceitou a Jesus Cristo, a Yeshua HaMashiach, que já tem ele no teu coração, que você crê que ele realmente é galardoador daqueles que buscam o eterno, você deve de praticar as obras da fé, as obras do amor, as obras da misericórdia. Não se acomodar dizendo, eu não vou fazer nada porque eu já sou salvo, não preciso fazer bem para ninguém. Você está errado. Aí você vê alguém fazendo bem, você fala que não adianta nada, que isso daí não vai salvar. Também está errado. Você não pode julgar ninguém, você não conhece o amanhã. Você apenas tem que se orar e se basear numa coisa, que a tua fé não esteja morta. Você pode ser um cristão e a tua fé está morta. Por quê? Porque a fé sem obras é morta. A fé sem Jesus, a obra de Deus, ela é morta. Está entendendo? A palavra diz, Senhor, o que eu farei para fazer a obra de Deus? E Jesus disse, a obra de Deus é esta, que creia naquele que ele enviou. Por quê? Se você crê naquele que Deus enviou, automaticamente, irmão, as características, é como um pai, irmão, ou uma mãe, que vai gerar um filho. Quando ele gera o filho, geralmente o filho tem o DNA do pai, ou ele tem o DNA, ou ele tem características, até semelhanças do pai ou da mãe, não é? Assim somos nós. Nós não éramos filhos, agora somos filhos através de Yeshua, quando morreu na cruz e ressuscitou, nos reconciliou com Deus e nos fez filhos de Deus. Agora, como filhos, nós temos que demonstrar, para os outros vão olhar para nós e vão ver a semelhança de Jesus Cristo em nós. Se não houver essa semelhança, então não houve um novo nascimento. Então não houve uma conversão. Então não houve uma transformação. Qual é a semelhança? É o ódio? É a raiva? É a briga? É a discórdia? É a confusão? Não. É o amor, a caridade, a piedade, a compaixão, o se doar. Então tem muitas pessoas que fazem isso, irmão, e serão salvas sim, porque o Senhor vai fazer chegar a ela o conhecimento de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, e elas vão crer que tudo aquilo que ela fez não foi em vão. E tem muitos que vão fazer tanta coisa, mas vão fazer por hobby, vão fazer para querer aparecer. É diferente. Então, não descaracterize, porque se você for olhar aqui dentro da Escritura, você vai perceber que nós temos que ter obras de cristão, caráter misericordioso. Esta é a transformação que o Senhor Jesus faz naquele a quem recebe a Ele como seu Salvador. Que esta palavra, irmão, seja para você um exemplo, para que você possa aprender e nem julgar os outros que estão fazendo bem para alguém, mas não são crentes, não adianta nada. Não fale isso. Não fale isso. Se dar um copo de água fria, o Senhor Jesus falou, se alguém der um copo de água fria a um dos meus pequeninos, não perderá o galardão. Quer dizer, imagine uma pessoa dar um copo de água fria. O que significa isso? Significa que se a pessoa dar, bendito é o nome do Senhor, para um daqueles que necessitam alguma coisa de coração, mesmo que ela não conheça o verdadeiro Jesus Cristo, mas ela faz aquilo como se estivesse fazendo para o próprio Senhor Jesus Cristo.
Você acha que Deus lá no céu não leva em conta essas coisas? É claro que ela não vai ser salva por isso, mas ela terá a oportunidade de ouvir o Evangelho, de conhecer a obra de Deus, aquele a quem Deus enviou. E se ela aceitá-lo como seu Salvador, com certeza, se ela for fiel a Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, um dia cantará e cantaremos o cântico da vitória. Deus em eterno seja glorificado. Amém e amém.